Olá pessoal, dando continuidade ao sistema respiratório, nessa aula a gente vai ver como que acontecem as trocas gasosas dentro dos alvéolos pulmonares, como que acontecem os movimentos respiratórios de inspiração e expiração, e vamos falar também sobre alguns problemas respiratórios como a asma e o enfisema pulmonar. Antes da gente entender como que acontece a troca gasosa, vamos relembrar aqui como que acontece o caminho do ar dentro do sistema respiratório. Quando eu falo troca gasosa, eu estou comparando um gás que entra no sistema respiratório, que é o gás oxigênio, e o gás que sai do sistema respiratório, que é o gás carbônico. Então, aquele ar que entra nas cavidades nasais, ele está rico em gás oxigênio. Ele vai passar para a faringe e para a laringe quando a epiglote estiver aberta. Da laringe vai para a traqueia, vai para os brônquios, bronquíolos e chega nos alvéolos pulmonares. Então, os alvéolos pulmonares, junto com os bronquíolos e os brônquios, estão dentro dos pulmões. O gás oxigênio passou por todo esse caminho até chegar nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares parecem saquinhos e eles apresentam uma parede muito fina, como se fosse uma bexiga. Quando o ar entra, esse alvéolo ele infla, como se fosse uma bexiga enchendo. Daí a parede do alvéolo vai ficando cada vez mais fininha, para que esse gás oxigênio consiga sair do alvéolo pulmonar e entrar dentro da corrente sanguínea. Então, nesse desenho aqui, você está percebendo que os alvéolos eles são muito irrigados. Então, tem um monte de capilar sanguíneo que fica ao redor do alvéolo. Então, ele vai encher, a parede vai ficar bem fininha, o gás oxigênio que entrou pelo sistema respiratório vai atravessar a parede do alvéolo e vai ir para a corrente sanguínea. O gás carbônico que está no sangue vai fazer o caminho contrário, vai sair do sangue, vai entrar nos alvéolos pulmonares e ser eliminado pela expiração. Então, a gente vai ver agora como que acontece essa troca gasosa. Essa figura aqui, ela está representando um alvéolo pulmonar e um capilar sanguíneo que está ao redor desse alvéolo pulmonar. Então, como eu disse para vocês, o gás oxigênio, ele vai entrar no sistema junto com a inspiração. Então, passando por todos os órgãos do sistema respiratório, vai chegar no alvéolo pulmonar. O alvéolo pulmonar vai se encher, a parede vai ficar muito fina e o gás oxigênio vai sair do alvéolo pulmonar e ir para dentro do capilar sanguíneo. Por que que o oxigênio tem que ir para o capilar sanguíneo? Porque dentro do sangue, esse oxigênio vai chegar a ser distribuído para todas as células do organismo. Quando o oxigênio sai do capilar, sai do sangue e vai para uma célula, o gás carbônico que estava dentro dessa célula vai para o vaso sanguíneo e vai chegar aqui ao redor do alvéolo pulmonar. Então, esse sangue que está chegando no alvéolo pulmonar, ele está rico em gás carbônico, vai fazer o caminho inverso do gás oxigênio. Então, o gás oxigênio saiu do alvéolo, foi para dentro do capilar. O gás carbônico que estava no capilar foi para dentro do alvéolo e ele vai fazer o caminho inverso no sistema respiratório e ser eliminado pela expiração. Ah, mas como que acontece essa entrada do oxigênio no sangue e a saída do gás carbônico do sangue? Esse processo é chamado de difusão. A difusão nada mais é do que o transporte de moléculas de um lugar de alta concentração para um lugar de baixa concentração. Isso acontece espontaneamente, não se gasta energia nesse processo. Então, dentro do alvéolo pulmonar, a concentração de oxigênio é muito alta. Então, o oxigênio sai de um lugar de alta concentração e vai para um lugar de baixa concentração. Por isso que ele entra na corrente sanguínea. E o mesmo acontece com o gás carbônico. Então, no sangue está cheio de gás carbônico, que veio das células. Esse gás carbônico que está em alta concentração no sangue vai para dentro do alvéolo que estava em baixa concentração. Então, esse processo é chamado difusão. Então, o que é a hematose? O que é a troca gasosa?
é a saída do oxigênio do alvéolo para dentro do capilar sanguíneo e a saída do gás carbônico que está no capilar sanguíneo para dentro do alvéolo pulmonar. A entrada e a saída de gás carbônico, ela depende da ação dos músculos intercostais e do diafragma para que aconteçam os movimentos respiratórios. Então, quem são os movimentos respiratórios? São a inspiração e a expiração que a gente vai ver no próximo slide. Para que isso aconteça, precisa da ação desses músculos que estão aqui, então eles vão ter que contrair e relaxar para que esses movimentos eles aconteçam. A inspiração é a entrada de ar dentro do sistema respiratório. Para que aconteça essa entrada de ar, precisam agir alguns músculos que auxiliam nesses movimentos, que é o músculo diafragma, que fica abaixo do pulmão, e os músculos intercostais que ficam entre as costelas. Então, tanto o diafragma quanto os músculos intercostais, eles vão se contrair. Quando o diafragma se contrai, ele se movimenta para baixo. Quando os intercostais se contraem, as costelas se movimentam para frente. Então, descendo o diafragma e as costelas indo para frente, aumenta o volume da caixa torácica. Quando aumenta o volume da caixa torácica, a pressão do ar aqui dentro dessa caixa fica muito baixa. Então, o ar que está aqui fora, que está em uma maior pressão, ele vai para o lugar de menor pressão. Então, por isso que acontece a entrada do gás oxigênio, a entrada do ar. Na expiração é o contrário. Então, o diafragma ele relaxa e se posiciona para cima. Os músculos intercostais se relaxam e as costelas voltam para a posição normal. Então, a caixa torácica ela diminui de tamanho. Diminuindo de tamanho, a pressão do ar aqui dentro fica maior do que fora. E o que acontece? O ar que está aqui dentro sai do lugar de maior pressão e vai para o lugar de menor pressão. Por isso que na expiração acontece a saída do ar. Para a gente entender o que acontece com uma pessoa que tem asma, a gente precisa analisar primeiro essa parte da figura aqui, que seria uma pessoa que não tem esse problema. Então, nós temos os alvéolos pulmonares, que estão rodeados por capilares sanguíneos. Os alvéolos pulmonares, eles ficam ligados nos bronquíolos. A gente chama isso daqui de tubo brônquico, tá? Os bronquíolos, eles têm músculos ao redor e esses músculos, eles estão relaxados e você tem um canal interno aqui para passagem do ar, para que ele chegue até o alvéolo pulmonar. A pessoa que tem a asma, ela tem o tubo brônquico inflamado. Então, olha o que acontece com o canal para a passagem de ar, fica muito estreito. Ah, mas o que acontece com a pessoa para que esse canal fique estreito, para que esses músculos do bronquíolo se contraiam? Então, essa pessoa ela é sensível a algumas partículas, como poeira, ácaros, grãos de pólen, mofo, inseticidas e poluentes. Então, quando elas estão numa região que elas têm contato com essas substâncias, acontece a irritação do tubo brônquico, os músculos se contraem e estreitam o canal interno. Além disso, a mucosa interna dos bronquíolos aumenta a produção de muco. Então, além desse canal ele ficar estreito, ele fica cheio de muco e o ar passa com muita dificuldade. Então, a pessoa que tem asma, quando ela está numa crise, ela tem dificuldade de respirar. Por quê? Por que da falta de ar? Porque o ar, para ele chegar até o bronquíolo, até os alvéolos pulmonares, ele tem que passar pelo bronquíolo. E o canal para passagem do ar está muito estreito, então ele chega até o alvéolo pulmonar com muita dificuldade. Um tratamento para as pessoas que estão em crise de asma é tomar os broncodilatadores. O que são esses medicamentos? Eles dilatam os bronquíolos, então eles aumentam a passagem, eles aumentam o canal interno para que o ar passe com mais facilidade. Não consegue desinchar e descontrair esses músculos aqui, mas consegue aumentar o canal para a passagem do ar
causando uma dilatação nesse canal interno. Então, o ar passa com um pouquinho mais de facilidade, chegam aos alvéolos pulmonares e acontecem as trocas gasosas aqui. No caso da enfisema pulmonar, já é um pouquinho mais sério do que a asma, apesar de um sintoma ser parecido, como falta de ar, como dor no peito, tosse persistente. A enfisema pulmonar é um problema muito sério, não tem cura, mas dependendo do grau, existe um tratamento para melhorar essa falta de ar, para melhorar esses sintomas. Então, tomando um broncodilatador, que também vai dilatar os brônquios, e o corticoides para desinflamar os brônquios, vai aliviar os sintomas e a pessoa vai viver de uma maneira melhor. Isso dependendo do grau do enfisema pulmonar. Esse problema ele está associado a pessoas que fumam. Então, do lado esquerdo aqui da minha figura, está mostrando um pulmão saudável e do lado direito um pulmão de um fumante, com essas manchas escuras. O que são essas manchas escuras? Quando a pessoa ela fuma, ao inalar a fumaça do cigarro, nessa fumaça contém um monte de substâncias tóxicas e de partículas que vão grudando, se fixando na parede dos alvéolos pulmonares. Então, aqui eu tenho uma sequência aumentando essa fixação dessas partículas nos alvéolos pulmonares, até que ele fique nessa situação aqui. Então, quando a pessoa ela tem essas manchas escuras nos pulmões, significam que tem vários alvéolos pulmonares nessa situação aqui. O problema associado ao enfisema pulmonar não é apenas a coloração escura do pulmão. Isso significa que o alvéolo pulmonar ele perdeu a sua função. Mas qual que era a função do alvéolo pulmonar? Realizar a troca gasosa. Então, sem alvéolo pulmonar não acontece troca gasosa. Como que a pessoa vai sobreviver se ela não consegue fazer as trocas gasosas? Então, ela vai ter uma dificuldade na respiração. Então, vamos entender aqui como que acontece. Essas partículas vão impregnando dentro dos alvéolos pulmonares e quando eles são inflados na inspiração, eles tentam se esticar o máximo possível para que esse gás oxigênio atravesse a parede do alvéolo pulmonar para ir até o capilar sanguíneo. Só que essa parede do alvéolo pulmonar, ela está cheia de partículas poluentes, as partículas que fazem parte da fumaça do cigarro. Então, o alvéolo pulmonar ele tenta esticar o máximo que ele consegue para que ele consiga ser eficiente nessa passagem do gás oxigênio e nesse fato de ficar esticando, ele se rompe. Então, vai chegar algum momento em que o alvéolo pulmonar ele vai se estourar. E a partir desse momento, está perdida a função do alvéolo pulmonar. E esse alvéolo que se rompeu, ele não se regenera. Então, a doença ela é progressiva. Então, vai aumentando a quantidade de alvéolos pulmonares que se rompem e vai dificultando cada vez mais esse transporte, essas trocas gasosas. Então, a pessoa ela vai sentindo falta de ar, dor no peito, e isso vai piorando ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é parar de fumar, tá? Parando de fumar vai evitar que mais alvéolos se rompam. Agora, o estrago que foi feito não tem como ser recuperado. Aqueles casos de pessoas que já estão num estágio avançado de enfisema pulmonar, elas precisam até usar bombas de gás oxigênio, usar aqueles cilindros que ficam ligados com uma cânula no nariz. Então, o gás oxigênio ele vai entrar com uma maior pressão para tentar forçar a passagem do ar nos alvéolos pulmonares que ainda estão íntegros, para auxiliar nas trocas gasosas e diminuir o sintoma de falta de ar.